A paz do Senhor Jesus, amém? Eu gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus no livro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Amém? Quem achou, dá glória a Deus. Quem não achou, misericórdia. Escola Bíblica Dominical, amém? Eu poderia dizer com propriedade que o modelo familiar composto pela união de um homem com uma mulher, através do casamento, tem sido totalmente ameaçado pelas profundas mudanças que estão ocorrendo no nosso tempo, na atualidade. Mas que mudanças, pastor, seriam estas? Vivenciamos hoje um relativismo nos valores morais. Alguns anos atrás, dava-se mais valor à virgindade. Hoje, os jovens são estimulados o tempo todo ao sexo antes do casamento, pois eles são totalmente bombardeados pelos constantes meios de comunicação. A família hoje é totalmente condenada a conviver em novelas, filmes e programação de TV que, misericórdia, irmãos, só ensinam o que na verdade não edifica, só ensina o que destrói, só ensina coisas que na verdade vão te influenciar para um caminho de morte, amém? A programação da TV, com os mais torpes desafios à formação morais de nossos filhos, ensinam tudo que na verdade não presta, queridos. As revistas pornográficas aumentam a cada dia as suas edições. Os artigos plantados nos jornais e revistas, totalmente manipulados, levam à deformação da consciência. A educação sexual desorientada e distorcida de Deus está presente livremente na internet e totalmente acessível a todos, sem restrição nenhuma e principalmente sem controle dos pais. E isto totalmente os nossos filhos vivenciando. Vivenciamos também uma crise de autoridade. Vivemos numa época, queridos, onde a autoridade de pais sobre filhos é questionada. Existem leis para punir aqueles que na verdade tentam corrigir os seus filhos. Esta é a verdadeira crise de autoridade. Essa crise de autoridade está presente entre muitos cristãos que não reconhecem mais o valor espiritual dos seus pastores para suas vidas. A verdade, queridos, é que nós estamos perdendo a referência em Cristo. O pastor, ele tem na verdade o dever e a obrigação de aconselhar, mas as pessoas não querem mais ouvir os conselhos e principalmente a exortação dos seus pastores. E aí, queridos, sem aconselhamento, sem direção, fica realmente complicado da pessoa a ter, na verdade, uma meta a seguir. Por quê? Porque ela está sendo totalmente exposta e bombardeada pela TV, pela mídia, pela internet. E quando o pastor vai dar um conselho, ela jamais não quer ouvir o pastor. E nisso tudo, o que acontece? Nós vamos vivenciando um vazio de Deus. Queridos, quando eu falo um vazio de Deus, eu gostaria de explicar. Quando eu falo de um vazio de Deus, eu não estou me referindo à falta de crescimento numérico da igreja. Ao contrário, estamos numa época onde o evangelho, cada dia que passa, vai se popularizando mais, vai crescendo mais. Mas em contrapartida, muitas pessoas ficam vazias de Deus. Por que isso acontece? Porque procuram a um Deus em busca de bênçãos materiais, quando deveriam procurá-lo por aquilo que Ele é. Amém, queridos? Estes querem as bênçãos, mas não querem relacionamento e intimidade com Jesus. Em uma entrevista dada à revista Veja, no Rio de Janeiro, o mundialmente famoso psicanalista francês Charles Melman afirma: assistimos hoje a um acontecimento que talvez não tenha precedentes na história, que é a dissolução do grupo familiar. Pela primeira vez, a instituição familiar está desaparecendo e as consequências são totalmente imprevisíveis. Ao lermos a palavra de Deus, observamos também, queridos, que as famílias bíblicas vivenciaram conflitos. Veremos como algumas delas venceram crises e desafios do seu tempo. A família, por exemplo, de José. A família de José, queridos,
a palavra de Deus nos ensina que teve grandes conflitos. Seus irmãos alimentavam um destrutivo sentimento de inveja, porque José, desde criança, tinha um propósito de Deus e José se destacava na sua família. E isso causava inveja de seus irmãos, pois sentiam-se incomodados com os sonhos de José. A inveja e ciúme dos irmãos sobre José teve um preço altíssimo. Fizeram com que os irmãos de José tramassem contra a vida de José, e eles, através da inveja e dos ciúmes que eles tinham de José, acabaram vendendo José como escravo. Mas o propósito de Deus na vida de José haveria de se cumprir, ainda que a sua família o rejeitou, o humilhou e, na verdade, o vendeu como escravo. O propósito de Deus se cumpriu na vida dele, porque Deus é um Deus de misericórdia e um Deus que o abençoa. E o que aconteceu? E durante os anos seguintes, José, ele jamais murmurou, ele jamais se levantou contra todo tipo de autoridade. Ele foi simples, humilde e sábio na palavra de Deus. E aí, queridos, Deus fez justiça na vida de José. José de escravo se tornou o governador do Egito. E aí ele começa a superar todos os obstáculos que existiam contra a sua vida e acaba se tornando o governador do Egito. E aí ele teve uma grande influência e poder sobre todo o Egito, queridos. E a palavra de Deus nos ensina que houve naquela época uma grande fome na terra, e aí a família de José teve que, na verdade, ser socorrida pelo governador do Egito. E aí, queridos, o que aconteceu? José encontra-se com seus irmãos e ele poderia destruí-lo. José poderia vingar seus irmãos, mas sabe que a palavra de Deus diz que José perdoou os seus irmãos, amém? Estudando mais a fundo a palavra de Deus e principalmente a família de José, a gente aprende que tudo aquilo que a inveja e o ciúme havia destruído foram restaurados pelo poder do perdão. Aprendemos com a família de José e principalmente com a atitude de José que o perdão reconstrói e restitui, mas também, em contrapartida, o ciúme e a inveja acabam com qualquer família. Vamos também aprender um pouquinho aqui sobre a família de Ana. A palavra de Deus diz que Ana havia grande adversidade. Penina, a sua rival, humilhava Ana. Por quê? Porque Ana não podia ter filhos. Ana era estéril e não podia ter filhos. A sua impossibilidade, numa cultura como a que ela vivia, a colocava numa condição muito difícil. Naqueles dias era importante que uma mulher pudesse ter filhos para que a descendência de Eucana estivesse garantida. Mas o que Ana fez com todos esses problemas? Ela tinha uma rival que a humilhava, que a acusava, ela não podia ter filhos e a descendência de Eucana estaria, na verdade, comprometida. O que Ana fez? Ana se aquebrantou diante de Deus, clamou por intervenção. Ana chorou e orou ao Senhor e Deus a ouviu, porque Deus é Deus que ouve as nossas orações, queridos, amém? E aí o que aconteceu? Ana teve filhos e o seu conflito cessou. A oração é uma das ferramentas que podemos utilizar nos conflitos humanos. Elias recorreu à oração quando estava em luta contra os 400 profetas de Baal. Jesus também orou, queridos. A palavra de Deus diz que Jesus, quando estava em conflito no Getsêmani, ele orou. E ainda o apóstolo Paulo nos recomenda, lá em Tessalonicenses 5,17, ele nos recomenda a orar sem cessar. Queridos, uma família, ela vence todo tipo de problema e adversidade por meio de oração. Charles Spurgeon costumava afirmar: sempre que Deus deseja realizar algo, ele convoca o seu povo para orar. Max Lucado, autor de vários livros, explica isso da seguinte maneira no livro Parceiros de Oração: quando agimos
colhemos frutos do nosso trabalho, mas quando oramos, colhemos os frutos do trabalho de Deus. Na casa de Davi surgiram grandes crises familiares. Amon, meio-irmão de Absalão, nutriu uma paixão doentia por Tamar, irmã de Absalão. Orientado pelo perverso amigo Jonadabé, Amon armou uma cilada para sua irmã, forçando a ter relações sexuais com ele, e sentindo repulsa por ela. Depois de ter relação sexual com ela, o que ele fez? Ele escorraçou, expulsou-a de sua casa. O rei Davi não conseguiu, na verdade, ter êxito em relação à sua família. Olha o que aconteceu. Ele não corrigiu Amon, ele não aconselhou Absalão e muito menos consolou Tamar. Por quê, querido? Porque Tamar, ela foi totalmente agredida no corpo e na alma. Ela foi ferida no corpo e na alma. E muitos se sentem como a filha do rei Davi, Tamar. Por quê? Porque na verdade muitos se sentem agredidos no corpo e na alma. E olha só o que aconteceu. Pelo fato do rei Davi não corrigir Amon, não aconselhar Absalão e nem consolar Tamar, Tamar, por ser agredido no corpo e na alma, correu e contou para o seu irmão Absalão. Absalão, o que ele fez? Que tomou sobre si a sua causa com o propósito de vingar tamanha maldade. Em vez de Absalão confrontar ao seu irmão e corrigi-lo e perdoá-lo pelo feito e ter levado tudo isso em conhecimento do seu pai, o rei Davi, o que ele fez? Tomado Absalão de ódio e mágoa e dominado por sentimentos totalmente desequilibrados, o que ele fez? Ele foi, na verdade, nutrindo o ódio e a mágoa, e ele acabou mandando matar a seu irmão. Olha que lástima. Davi, segundo o coração de Deus, não teve paz com a sua família. O pai da paz transformou-se no progenitor do ódio, da guerra e da morte. Em vez de resolver esse problema familiar, ele criou outros ainda mais graves. Ainda hoje, em muitas famílias, há feridas não curadas, há mágoas não perdoadas, há irmãos lutando contra irmãos, queridos. Misericórdia. Devemos, na verdade, sempre perdoar aqueles que nos ferem, aqueles que nos humilham, aquele que nos persegue, amém? A ausência de correção, de consolo e de aconselhamento fizeram as falhas cometidas por um pai que, como rei, governava uma nação, mas não soube governar uma crise familiar, e assim testemunhou uma grande tragédia em sua família. Acredito, queridos, que uma boa correção afasta os maus comportamentos, um bom conselho, os maus pensamentos, e um bom consolo, os maus sentimentos. Davi não soube aconselhar, não soube consolar e muito menos corrigir a seus filhos. Caso o rei Davi tivesse feito isso, aquela crise familiar pode ter certeza que seria totalmente superada. Amém? Na família de Marta e Maria haviam também muitas crises. Lázaro, irmão de Maria, já havia morrido há 4 dias, segundo a palavra de Deus. A morte de Lázaro foi tão profunda e tão sentido pelos seus familiares que a grande maioria teve depressão, queridos. A morte de Lázaro trouxe uma profunda e grande tristeza e angústia a todos de sua família. A palavra de Deus diz que a família de Marta e Maria sofreu, chorou e se entristeceu demais com a morte de Lázaro. Quando Jesus veio ao encontro de Marta, ele já sabia que tudo estava sob seu controle, mas Marta, que vinha ao encontro de Jesus, estava ao contrário, queridos, sem o controle dos seus sentimentos e sob o domínio de angústia. Jesus, ao deparar-se com aquela mulher aflita, na verdade lhe ensinou uma profunda lição. Ele olha para os olhos de Marta e diz assim: Marta, se creres, verás a glória de Deus. Jesus estava ensinando, queridos, a Marta que as situações impossíveis humanamente de serem resolvidas encontram solução através da fé em Jesus. Amém? A fé em Jesus é uma grande ferramenta para que uma família vença qualquer tipo de adversidade. Amém? Queridos, concluindo,
Não podemos negar que há grandes desafios para a família cristã, mas aprendemos que nossas famílias podem vencer pelo perdão, como José, ou através da oração, como Ana, ou ainda através da fé, como Marta, que creu. E relembrando a história de Davi, não devemos esquecer que devemos usar 3 coisas importantíssimas na família: a correção, o consolo e o conselho. Levando para a realidade de nossas famílias, os exemplos das famílias bíblicas, podemos ter vitória sobre todas as adversidades que surgem em nossas próprias vidas. Que Deus os abençoe a todos vocês. Amém? Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe. Essa pessoa que você tanto ama. E se você não está perto dessa pessoa, liga para ela, diga: eu te amo, você é muito importante para mim. A minha família é um presente do Senhor. A minha família